Página 28. Como eliminar as doenças e conservar a saúde da humanidade. A natureza é boa e por isso é a mãe geradora e criadora. É a mãe que mantém toda a humanidade e toda a bicharada. É uma mãe que merece todo o respeito. E todo respeito é pouco, a mãe que alimenta a todos, mantém a vida de todos, dá tudo a todos, a troca da ingratidão. A ingratidão é pelo desrespeito, dos abusos constantes de fabricações monstruosas contra as leis naturais, o livre-arbítrio inconsciente na prática do mal e no desenvolvimento do mal. O livre-arbítrio na prática do bem, tudo belo, tudo bom, mas o livre-arbítrio na prática do mal, tudo de pior para pior. Então, os abusos são tantos que acostumaram a abusar. Então, o abuso se tornou uma coisa natural, se tornou tão natural que não sentem que estão abusando. Pensam que é natural abusar daquilo que não é seu, daquilo que quando nasceram já encontraram, contra aquilo que quando nasceram já encontraram. Os abusos já se tornaram tão naturais que não sentem que estão abusando, e por ninguém sentir que está abusando, dominado pela inconsciência, os resultados são esses que aí estão, deploráveis. O envenenamento da atmosfera, o envenenamento de tudo, o envenenamento das águas, do ar, do vento, tudo envenenado. E esses envenenamentos são os transmissores das doenças deploráveis, como o câncer, leucemia e outras mais, a lepra e outras mais, sendo o causador disto tudo o envenenamento da atmosfera por indústrias químicas e outras coisas mais. Então, vive a humanidade sofrendo as consequências dos seus abusos, da sua inconsciência por não respeitar a mãe criadora, abusando demais contra as leis naturais da natureza mãe, que mantém a tudo e todos, e assim a atmosfera envenenada, envenena o organismo, envenena o cérebro, e o cérebro envenenado se torna um cérebro com a ação do mal, por estar envenenado. O cérebro envenenado está mal, evolui mal, progride mal e só tem a essência do mal, por só respirar o mal, que é a atmosfera poluída pelo envenenamento dos gases artificiais. Tanto envenena a atmosfera como envenena as águas, os vegetais e os animais. Mas a inconsciência envenenada pelo envenenamento da poluição é que vem trazendo o desequilíbrio da humanidade e o sofrimento em geral de todos no mundo. Então, a culpada de todas as doenças existentes no mundo e de todos os males é a própria humanidade, pelo abuso do livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse para o desenvolvimento do mal, para o desenvolvimento da matéria, para a multiplicação dos males. O livre-arbítrio para o bem vai bem, mas o livre-arbítrio para o mal é prejudicial. Então a humanidade é culpada de tudo de ruim que existe sobre o ser humano, por abusar daquilo que nasceu, daquilo que quando nasceu já encontrou, e de forma que a humanidade é causadora de sua própria destruição, que criou, inventou e idealizou todos esses males para a destruição dos seres humanos. E qual é a medida a tomar para, ao menos, amenizar os males? É refrear aos poucos o progresso químico, destruidor da vida da matéria, e refreando aos poucos vão diminuindo os males. E assim vejam o resultado do livre-arbítrio sobre os abusos do progresso do mal.
Está aí uma das causas do grande sofrimento da humanidade. O inconsciente pensa sempre que está fazendo o bem pela sua inconsciência e quando cai na realidade diz: é verdade, a humanidade é culpada da sua própria destruição, da sua própria desgraça. Os excessos do progresso material só podiam produzir o mal e progredir o mal, multiplicar o mal e a destruição por eles, porque os antigos tinham uma longa duração, porque viviam em condições melhores. Não existia esse grande progresso que existe de certo tempo para cá, pois a natureza é boa, mas sofrem as consequências dos seus abusos, invenções absurdas, descobertas absurdas, e assim a humanidade se tornou um parasita destruidor de si mesmo e da natureza. A natureza é pródiga e feliz, e os seres humanos também podiam ser felizes, como a natureza, mas deixaram de ser felizes por abusarem do livre-arbítrio em evolução do mal, do desenvolvimento do mal e o progresso do mesmo, do ser material. E assim, quem evolui no mal sofre as consequências e vive mal. É o resultado do progresso de destruição. Cadê o oxigênio puro, que era o sustentáculo da humanidade? Cadê? Destruíram tudo, e o pouco que resta não dá para eliminar o envenenamento da atmosfera poluída, causadora de todas as moléstias, de todas as doenças da humanidade. Suicídio lento, a longo prazo, e assim erram sem limite. É fraqueza demais, e daí tudo mais fraco, tudo mais poluído, tudo mais podre. Daí calamidades e mais calamidades, e assim a ganância cega, e o cego não sabe o que faz, e multiplica sua cegueira, e daí vive nesta fogueira, para a destruição de si mesmo e dos demais. O livre arbítrio na prática do bem, tudo bem, mas na prática do mal, tudo mal. Tudo tem limite, ultrapassaram os limites naturais e daí as consequências desastrosas na vida humana. Tudo tem limite. Se comer demais, passou do limite, faz mal. Se beber demais, faz mal. Se trabalhar demais, faz mal. Tudo demais passou do limite. Passando do limite, sofre as consequências, porque tudo demais faz mal. E tudo isto, assim, desta forma, causou a destruição da coisa mais preciosa, que é a saúde de todos, a devastação da flora medicinal, que transmite a essência medicinal para a conservação da saúde do animal racional. No devastar ou no devastamento da flora medicinal, houve o transtorno e o desequilíbrio da saúde de todos, deixando de respirarem os remédios transmitidos pela flora para a conservação da saúde e a estabilidade do corpo e da vida. A inconsciência levou a humanidade a destruir a sua própria saúde, a sua própria vida, ficando desguarnecidos e desamparados do oxigênio medicinal transmitido pela flora medicinal. O reflorestamento é uma coisa necessária para a saúde do ser humano. O vegetal, cada um transmite a sua dose vibratória da sua essência salutar para a estabilidade da saúde de todos. Os crimes cometidos contra a saúde da humanidade hoje sofrem as consequências por não terem mais o que guardava e guarnecia a saúde humana. Tudo que existe na natureza é porque é preciso. O vegetal é o protetor da saúde e da vida humana. Por isso, nele está a flora medicinal. Mas a incompetência, a ganância, a ambição, a vaidade derrotaram a saúde da humanidade e criaram doenças monstruosas e o envenenamento do corpo.
A inconsciência chegou a tal ponto de regredirem em tudo e desta forma trouxeram o aniquilamento e a destruição da humanidade. A que ponto chegaram de desequilíbrio inconsciente, de progredirem para se destruir? O progresso de destruição desse mundo e de todos, resultado, já muito todos doentes, e tudo cada vez pior. A multiplicação dos males, por ser um progresso inconsciente, que foi quem fabricou todas as doenças para liquidar a saúde do ser humano, o progresso inconsciente, causador da destruição da humanidade. A fábrica de doenças que assola o mundo inteiro, como epidemias de toda a ordem e de todas as espécies, e a flora medicinal, a guardiã e conservadora da saúde e da vida. A necessidade e grande necessidade do reflorestamento da terra para a conservação da saúde. Toda árvore transmite a sua dose fluídica medicinal para ser respirada por todos. Toda árvore tem o seu cheiro, seu perfume, seu aroma, e uma vida conservadora de vida é uma vida conservadora de vidas, por ser um remédio da flora medicinal. Então, a necessidade de arborizar a terra por todos os cantos, por todos os lados, por todos os centros populosos, por todos os arrebaldes, enfim, para a conservação da saúde de todos e terminar todos esses males, todas essas doenças que vêm destruindo a vida humana. Arborizar tudo para que o ar se torne um ar medicinal pelos fluidos e a respiração da flora vegetal para que todos refloresçam com bastante saúde e uma vida satisfatória, que a saúde não há dinheiro que pague. Então, o reflorestamento de toda a terra para a conservação da saúde, e daí o prolongamento dos anos de vida. Havendo saúde, há prazer de viver. Há o equilíbrio sadio e tudo belo, tudo bom e todos brilhando pela vibração natural da natureza, que dá tudo ao reino animal, para manter a vida e para manter a saúde. Só assim, desta forma, o reflorestamento mundial. Havendo saúde, acaba o nervo, acaba o desequilíbrio, acaba o câncer, acaba a leucemia, acaba a lepra, acabam todas as doenças que vêm destruindo a humanidade. Só com o reflorestamento, o restabelecimento da flora medicinal para que todos possam florir e sempre florir com bastante saúde para melhor progredirem racionalmente, na forma consciente positiva. No vegetal está a conservação da saúde do animal racional, está a alimentação do corpo e a saúde perfeita do corpo. A destruição do vegetal foi a causa da destruição da saúde do animal racional. Então, no vegetal estão as duas coisas principais da estabilidade do corpo humano: o alimento e o remédio, por meio da respiração. Então, a necessidade do vegetal para a conservação da saúde do animal racional. A natureza é pródiga pela sua essência formal para a estabilidade e o equilíbrio do animal racional. Um é o alimento oral da máquina e o outro é um alimento respiratório para a conservação vital da saúde humana. Então, a saúde é conservada pela respiração da flora medicinal e a máquina é conservada pela alimentação adequada à máquina. Então, a natureza é perfeita, bela, linda e pródiga, mas a deturparam inconscientemente de uma forma prejudicial ao corpo humano, porque há muito sofrem as consequências dos males destruidores da saúde e da vida. É verdade que ninguém nasce sabendo, tudo tem que aprender, mas nunca é tarde
para que tomem conhecimento das relações da natureza, o que ela se propõe, para que ela foi feita, sua serventia sobre o ser humano. Se ela alimenta o corpo, também cura o corpo, de uma forma natural, a respiração da flora medicinal, mas da forma que usavam fazer, se destruíram a ponto de ficarem confusos, sem saber o que fazer, para combater tantos males incuráveis.